irmãos, minhas queridas, meus queridos, nesta tarde eu estou pedindo a cada um de vocês, né, pedindo perdão aos meus seguidores, né, os meus companheiros que têm assistido a esse canal, por a minha ausência, né, de nunca mais ter postado alguma coisa, né, porque eu estou fazendo curso de enfermagem e estou em estágio, né? Que eu vou terminar já ano que vem. Então, assim, está muito corrido para mim. Então, eu não tive tempo, meus amados, de prestar a palavra. Então, hoje eu estou trazendo aqui uma mensagem, pedindo perdão a todos os meus seguidores, né? Com a mensagem de que eu vou falar um pouco sobre agora de um povo que ele colocou a sua fé em prática, né, para ser vitorioso de uma guerra. Então, meus amados queridos, eu estou aqui hoje para falar sobre a fé perfeita em Deus. Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que o mundo se transporte para os meios do mares, ainda que as águas rudes se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujo corrente alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus está no meio dela e não será abalado. As nações se embravecerão, os reinos se moverão, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vindes contemplais as obras do Senhor, que ele desalojou e tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E aquietais e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meus amados queridos, esse salmo, ele fala, esses salmos foi escrito, né, pelos filhos de Corá, na época de uma guerra, né, que aonde o governo de Saracaríbe queria, invadiu as nações de Israel e as nações de Judá. Então, a Bíblia relata que todos os salmos, né, que tem escrito na palavra, eles são inspirados pelos homens, né, em termos de cântico, né, de agradecimento a Deus pelas vitórias recebidas. Então, meus amados, esse salmo ele vem trazendo para a gente, para nós, uma fé perfeita em Deus, né? Então, o governo de Seracaribe, ele foi tomado, né, pelo o rei Ezequias, que tinha assumido aquele reinado, e houve essa guerra em Israel, né, para ser tomado essas nações. Então, esse salmo, ele vem, essas nações, né, que foram invadidas, né, aqui com o presidente da Síria, né, o presidente Seracaribe, o rei Seracaribe. Então, veio trazendo para nós, amado, a fé em Deus. Então, eles cantavam esses salmos, né, os levitas, né, que eles tinham, os levitas, para os irmãos que não sabem, eles tinham uma função, né, a função deles era ser levitas, eles eram reis e sacerdotes, né, e o significado que a gente vê todos esses salmos é um canto de agradecimento a Deus. E a Bíblia diz que esse Salmo 46, ele é o salmo mais agradecido da Bíblia, né? Porque foi um salmo feito em período de guerra, né? Então, esse reinado aqui, que a gente está falando aqui sobre do Seracaribe, do rei Seracaribe, queria invadir essas nações de Israel, né? Para tomar todo o território de Israel, que era o presidente da Síria. Então, eu quero dizer para vocês nessa tarde, né, que esse salmo ele foi feito, né, após a vitória da guerra, feito pelos os levitas, né, e foram feitos pelos filhos de Corá. Dizer para vocês, meus amados, que Deus ele é o seu refúgio, ele é sua fortaleza, o socorro bem presente na sua angústia, né? Então, quando eles estava feito esse salmo, né?
ele teve a visão que Deus estava falando através do Salmo, Deus estava respondendo para ele, né? Eles que ainda que as águas se mudem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então estava tendo uma guerra, né? Ele diz: as nações se embravecerão, o reino se moverão, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então o Senaqueribe, ele formou, né? Ele era um arquiteto muito famoso, né? Ele fazia as suas arquiteturas, e foram todos derrabados, né? Quando Jesus diz aqui, o Senhor diz aqui, as nações se embravecerá, o reino se moverá, ele levantou a sua voz e a terra se deteu. Então, toda aquela estrutura do templo foram derrabadas, né? Ele diz assim: vinde contemplar as obras. Então, aqui ele está dizendo que as obras foram contempladas, né? A vitória da guerra. E aí ele diz aqui no capítulo 10: aquietais vós e sabeis que eu sou Deus, que ele será exaltado nas nações sobre as terras. Então, meus amados, se vocês estão passando por dificuldade nesta manhã, creia que o Senhor, ele é fiel, né? O Senhor, ele é perfeito em termos de guerra. Então, aquela guerra era para destruir todo o povo de Deus, os povos de Israel, né? De Jerusalém. Mas Deus entrou com providência, né? Sobre esse cântico, né? Então, os cantos do Alomarte, que foi escrito por os filhos de Corá, eles viram a perfeição de Deus sobre aquela guerra. Então, eu digo para vocês nesta manhã, nessa tarde, não fiquem quietos, meus amados, por coisa alguma, porque o Senhor está contigo. Ele diz assim: estou contigo por onde quer que andares, né? Então, ele diz assim, ele manda tu se aquietar e saber que ele é Deus né, em todas as nações, todos o tempo. Então, os livros de Salmo, meus amados, eles é composto por 150 livros da Bíblia, né? Nos antigos testamentários da Bíblia, né, fala muito sobre esses salmos, né, eles estão registrados na Bíblia como os livros de cântico, né, livros poéticos, livros de cânticos, né. Então, meus amados, cada época, esses salmos, eles são escritos por cada época de situações. Davi escrevia os seus salmos, né, em termos das suas situações, né? Então, cada salmo tem um significado para cada um de nós, né? Eles compunham as suas canções, não era por letra, era assim por melodia, por história, né? Por situações que eles viviam naquela época, né? Então, eu deixo nesta manhã para vocês esses salmos no 46, né? Que ele diz que aquietar e saber que ele é Deus, mesmo vendo a sua guerra, a sua casa, a guerra que você está passando, mas o Senhor, ele diz nessa tarde, ele manda tu aquietar e saber que ele é Deus de todo o tempo. E aí, meus amados irmãos, meus queridos, né, que vocês permaneçam assistindo esses vídeos. Perdão, desculpa por não ter acessado mais algumas coisas sobre a palavra, por falta de tempo, né? Que vocês continuem se inscrevendo nesta obra, porque essa obra é do Senhor. Deus abençoe a cada um que tem assistido esses vídeos, que tem se alimentado, né, com a palavra, né? E me deixado entrar em sua casa, né? E para me fazer entrar em sua casa, né? Com a mensagem da palavra, né? A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela é doce e eficaz, né? Para aqueles que querem ouvir, né? E ele diz que a fé é o fim fundamental das coisas que não se vê, que se espera, e a fé vem pelo ouvir, e esse ouvir é a palavra. Que Deus abençoe a cada um, meus queridos, né? Permaneça assistindo esses vídeos, quer ver nesta obra. Que Deus abençoe com chuvas de bênção, que o Senhor entre em sua casa nesta tarde, com chuvas de bênção. Que Deus abençoe. Se inscreva neste canal, deixe o seu like e deixe os seus comentários, que eu responderei de todos vocês.